Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Que tenhamos um dia abençoado, cheio de esperança, renovação e paz. Vamos continuando com o nosso Evangelho do Fonte Viva. Hoje o capítulo é o 67, modo de sentir. Renovai-vos pelo Espírito, no vosso modo de sentir. Esse trecho está na carta de Paulo para Efésios, capítulo 4, versículo 23. Existem, no caso, nos círculos da natureza externa, em si, as modificações de qualquer aspecto são mínimas. Exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. Esse trechinho ele nos fala que quando a gente fala em renovação e mudança, do nosso lado externo, no caso, são mínimas. Normalmente a gente não muda muita coisa, nos círculos da natureza externa. Agora, quando você vai para o lado da ciência e da indústria, principalmente hoje, na atualidade, nós vemos o tanto que a evolução, que a transformação, a mudança está sendo rápida, muito rápida, acelerada. Então, ele nos coloca assim, que no sentimento, porém, as alterações são profundas quando a gente consegue fazer essa transformação, essa mudança. Nos povos realmente educados, ninguém fica satisfeito com a escravidão dos semelhantes, ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada, como antigamente. Então, se a gente olhar, parar e imaginar, se a gente olhar por hoje, a gente vai achar que o mundo está indo para trás, que nós estamos regredindo ao invés de estarmos evoluindo. Mas não, se a gente parar e analisar, e vamos olhar lá atrás, na época de Roma, do Coliseu, que as pessoas sentiam prazer? De ver ali os leões devorando as pessoas vivas. Aquilo ali era um espetáculo, lá em Roma. Será que se isso acontecesse hoje, nós íamos sentir essa satisfação, esse prazer que as pessoas sentiam naquela época? Com certeza não. Por quê? Nós evoluímos, o ser humano evoluiu. Por mais imperfeito, por mais que a gente muitas vezes acaba falhando em pré-julgamentos, em algumas coisas, eu tenho certeza que hoje ninguém vai bater palma e vai aplaudir como antigamente, você vendo uma pessoa ser maltratada ou sendo devorada por um bicho. Isso daí já está na nossa evolução, a gente já não aceita mais isso. Isso daí já vai contra nossas leis morais, contra os nossos sentimentos internos, interiores. Então ele fala que se o povo hoje em dia, os povos educados, ninguém vai aceitar mais a escravidão. Isso aí é mais que claro. Ninguém vai tirar a vida do próximo por nada, porque nós já temos uma luzinha, um sentimento aceso aqui dentro de nós, que hoje, no nosso grau de evolução, já não aceita mais. Para nós já não é certo. A nossa consciência já não aprova essas coisas. E lá, antigamente, dentro desse processo de evolução, as pessoas sentiam prazer. Era uma festa. Então, se a gente parar e começar a fazer essa comparação, por mais que a gente ache que nós estamos indo para trás, nós não estamos. A gente está evoluindo, muitas vezes lentamente. Mas voltar, não. A gente pode muitas vezes não estar evoluindo muito, estagnar, parar, estacionar. Como uma criança, um estudante que não quer estudar, não quer aprender, não quer passar de ano. Então, o que ele faz? Ele reprova, então ele vai ficar estagnado, ele vai ter que repetir novamente aquela série, aquele ano que ele não quis se esforçar, não quis aprender, não quis ir para frente. Mas ele não vai voltar da segunda série para a primeira série, ninguém vai para trás. A gente pode estagnar. Agora, ele nos coloca nesse capítulo que através do coração, o ideal de imunidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. Então, quando a gente deixa o nosso coração, quando a gente, no momento que nós estamos com o nosso coração mais trabalhado, quando a gente deixa o nosso coração falar,
e a gente não deixa tanto a nossa mente, muitas vezes, ir pelo nosso impulso, pela nossa razão, quando a gente tem esse entendimento e consegue, nós vamos ver que a coisa está melhorando. Por mais que a gente ache que não, que está piorando. Mas se eu acredito, e eu acho que a maioria acredita que Deus é justo, se a gente acredita que Deus é justo, será que o Pai Maior vai deixar a gente sofrer sem merecer? Uma pessoa vai sofrer sem que Deus permita? Se Deus é justo, Ele não quer que ninguém sofra. Mas, por que será que sofre? Por que nós sofremos? Nós temos o livre-arbítrio, o Espiritismo nos traz esse entendimento, que nós fazemos nossas escolhas. Eu escolho o caminho que eu vou fazer. Então, a partir do momento que eu tenho esse livre-arbítrio, que eu faço as minhas escolhas, o que eu plantar eu vou colher. Se eu não tiver esse bom senso, se eu não tomar cuidado do que eu estou plantando, lá na frente eu vou colher dor, vou colher tristeza, vou colher coisa que não vai me agradar. Mas é Deus que está castigando? Não, não é Deus. Deus não castiga ninguém. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça. E Ele nos coloca que o lar e a escola, o templo e o hospital, essas instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Então, o lar vem para nos burilar, para a gente aprender valores morais, aprender coisas que talvez lá fora a gente não vai aprender, mas o lar é o primeiro passo. A escola também. Ele colocou o templo aqui, uma instituição religiosa, não importa qual, também vai te trazer muitas vezes aprendizado e vai nos fazer sentir a sensibilidade do amor, né? Vai aflorar isso dentro de nós. E o hospital, porque o hospital também leva a fazer com que as pessoas tenham compaixão e vão ali fazer o que tem que ser feito. Quem trabalha dentro do hospital. Então, todos esses locais, escola, lar, o templo, o hospital, eles vão nos trazer um empurrão para que a gente não deixe só a razão, só o cálculo falar mais alto. E ele também nos coloca que um trabalhador ele poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade. Muitas vezes uma pessoa é super inteligente, tem muitas habilidades, a gente está cansado de ver isso. Mas ele nos adverte, se não possui devoção para com o serviço, ele será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Então não adianta a pessoa só ter a inteligência, a habilidade, como uma máquina que faz tudo pela repetição. Se ele não tiver dentro dele aquela consciência que nós não estamos aqui de passagem, que nós de alguma maneira temos que fazer alguma coisa, nós temos que trabalhar para alguma coisa, para um propósito. E esse trabalhar ele pode ser incluído como pela nossa renovação íntima. E ele nos coloca que só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Aí entra o que a gente já escutou muitas pessoas já escutaram, a reforma íntima, a nossa renovação íntima, quer dizer, de sentimentos. Se eu passar uma vida aqui, uma existência, sem conseguir mudar nada dos meus sentimentos, se eu não conseguir me transformar para melhor em algum aspecto, o que adiantou a minha passagem aqui? Eu não aprendi. Eu vim para uma escola e não consegui evoluir nem 1 milímetro. Então aí não vai ter valido a pena a nossa passagem por aqui. Então ele coloca que antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro, quer dizer, a cruz do mestre, converteu-se em quê? Em luz que se espalhou para todos os lugares, pela qualidade de sentimento com que o crucificado, com que Jesus se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Quer dizer, só através da maneira, do modo de sentir, do exemplo que Jesus nos deixou, é que nós vamos tentar, de alguma maneira, nos transformar como seres humanos. O seu evangelho ficou aí.
Há quantos anos, né? Quanto tempo que Jesus já passou por aqui? E será que a gente coloca a vivência dele, o exemplo que ele nos deixou, como bússola, como manual a ser seguido? Ele nos pede para crescer em bondade e entendimento. Ele nos fala, né? Crescer em bondade e entendimento é estender a visão. Quando a gente cresce em bondade e em entendimento, em despertamento, e estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Então, quando eu entendo o propósito, o porquê Jesus passou por aqui e nos deixou o seu evangelho, o seu exemplo, a sua vivência, quando eu entendo isso e eu consigo, de alguma maneira, aprender e tentar me vivenciar e me modificar, vai estar valendo a pena a sua passagem. Aí valeu a pena sim, porque de alguma maneira eu tive esse entendimento, esse despertamento. Lógico que nós não vamos tornar santo de uma hora para outra, mas pelo menos a gente vai estar evoluindo, vamos estar melhorando e aproveitando mais as oportunidades que nós estamos tendo aqui. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. A religião do futuro não vai ser X, essa, aquela, Y. A religião do futuro vai ser o amor. Quando nós entendemos que só através do amor nós vamos conseguir ser felizes, nós vamos sofrer menos. Tá aí o evangelho do Mestre Jesus, seu despertamento, tá aí para quem quiser. Feliz daquele que quer aprender, que quer se transformar de alguma maneira. Aí ele nos coloca assim, que se você vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade, ele faz uma pergunta para nós. Nós estamos vivendo ou pela dor, ou pela aflição, ou pela sombra, ou pela doença, pela enfermidade. Ele nos faz um chamamento. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares. Através do quê? Com a justiça e misericórdia, com sabedoria e entendimento. Então, o chamamento é esse. Renova o seu coração, o seu modo de sentir, de agir. Mas através do quê? Do Evangelho de Jesus. Que aí, com certeza, as nossas dificuldades, as nossas provações vão continuar existindo, sim. Mas vão ser mais leves, nós não vamos ficar reclamando tanto. De alguma maneira nos fazendo tanto de vítimas sem entender o porquê que nós estamos passando por aquilo. Então, com justiça, com misericórdia, sabedoria e entendimento. Tá aí, seu evangelho está aí para quem quiser. Então, joga-se esse despertar para nós, né, esse questionamento. Se queremos ser felizes, mudemos o nosso modo de sentir, de agir, de vermos o mundo e de vermos o nosso próximo como um irmão, que só através do amor nós vamos chegar até a felicidade eterna. Paz e luz a todos. Que o Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, com muito carinho, com muito amor e misericórdia. Que possamos todos enviar em sentimentos, em vibrações, muito amor, muito carinho a todos os locais do nosso planeta Terra, a todos os lares em desajustes, a todas as religiões que espalham o Evangelho de Jesus. E vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Paz e luz a todos.